Olá, vamos dar início aqui à apresentação do mapa mental do capítulo 2 do livro de Silverton, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada. Essa aqui é uma visão geral do mapa. Agora eu vou aproximar um pouquinho para vocês poderem ver os principais conceitos. A gente vai discutir um pouquinho desses principais conceitos desse capítulo. Vamos lá. O título do capítulo é Interações Moleculares, ou seja, as interações entre uma molécula e outra, e por aí vai. Antes de começar trazendo um pouquinho sobre as moléculas, eu queria fazer essa observação aqui. Falar um pouquinho dessa observação que eu coloquei. Existem mais de 100 elementos conhecidos na Terra, mas apenas 3, que são oxigênio, carbono e hidrogênio, compõem mais de 90% da massa corporal. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala que vai estudar moléculas, você abre um leque muito grande. Moléculas você tem tudo. Né? Tudo é composto por moléculas. E as moléculas, como a gente sabe lá da química, elas são formadas por um agrupamento de átomos. Né? Um átomo se liga pela ligação química, forma uma molécula. Então eu posso ter vários tipos de moléculas. Ou, como eu coloquei na observação, eu tenho mais de 100 elementos conhecidos. Esses elementos podem se agrupar e formar várias moléculas, diversas moléculas. Mas quando a gente fala de fisiologia, as moléculas que nos interessam são aquelas que compõem, são aquelas que são formadas por oxigênio, carbono e hidrogênio. Por quê? Porque são mais de 90% da nossa massa corporal. Então, se eu pegar uma casa ou qualquer molécula que seja no seu corpo, a chance é de 90% dela ter carbono, ou hidrogênio, ou oxigênio, certo? Então, é importante que você já saiba disso. As moléculas, elas podem ser orgânicas. Quanto que uma molécula é orgânica? A molécula ela vai ser sempre orgânica se ela tiver carbono. Então, se eu tiver uma estrutura de vários átomos, de vários elementos, e eu tiver pelo menos um carbono nessa estrutura química, eu já considero a molécula orgânica. Basta ter um carbono, eu já considero a molécula orgânica. Se essa molécula orgânica estiver dentro de um ser vivo, eu vou dar um nome especial para ela. Vou chamar ela de biomolécula. Bio vem de vida mesmo, tá? Então, observe que eu tenho moléculas que podem ser orgânicas se tiver carbono, e essas moléculas orgânicas, se estiverem dentro de um organismo vivo, como por exemplo você mesmo, ser humano, eu vou chamar ela de biomoléculas. Ok, mas quais são essas biomoléculas? Existem várias? Como é? Bom, a gente tem alguns tipos de biomoléculas, mas as principais, como eu falei para vocês, até pelo fato de oxigênio, carbono e hidrogênio ser mais de 90% da nossa massa corporal, a gente vai ter 4 grandes grupos de biomoléculas, que são os nucleotídeos, proteínas, carboidratos e lipídios. Eu até coloquei aqui a composição. Lipídios é formados apenas por carbono e hidrogênio, carboidratos, carbono, hidrogênio e oxigênio, proteínas e nucleotídeos por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio também. Então observe que realmente justifica o que eu acabei de trazer para vocês. Boa parte da nossa massa corporal é composta por esses 3 elementos aqui. Então é justo que as principais biomoléculas contenham ou carbono, ou oxigênio, ou hidrogênio. E ainda contém nitrogênio, que está ali em uma menor proporção, mas está. Né? Bom, proteínas, carboidratos e lipídios têm várias diferenças. Né? Inclusive, é importante até que você revise um pouco de bioquímica para entender um pouco do que eu estou falando. Mas, enfim, proteínas, carboidratos e lipídios têm 2 funções em comuns. Primeiro, para o nosso corpo realizar os diversos processos vitais, os diversos processos fisiológicos, ele precisa de energia. Essa energia ela vai vir de alimentação. Então, e essa alimentação ela tem que ser rica em proteínas, carboidratos e lipídios. Então, essas três biomoléculas são as nossas grandes fontes de energia, certo? Uma outra característica também é a questão da composição celular. As nossas células elas têm na sua constituição proteínas, carboidratos e lipídios, certo? Então essas três biomoléculas são importantes em fornecimento de energia e também na nossa formação das nossas estruturas, certo? A outra biomolécula são os nucleotídeos, que a gente tem, por exemplo, o AMP cíclico, nós temos o DNA, o RNA, o ATP, tudo isso é nucleotídeo. Só relembrando, né? Nucleotídeo tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É só você olhar aqui a composição, tá?
Para que serve o nucleotídeo? Bom, os nucleotídeos são as estruturas que fazem parte do nosso material genético. Então, o nucleotídeo é uma função mais à parte, uma função de extrema importância, né? Porque ela está associada ao material genético. Então, por exemplo, as características hereditárias que você teve de seu pai e de sua mãe, com certeza vieram devido à função dos nucleotídeos, certo? Então, basicamente é isso. As biomoléculas, elas também podem ser puras ou conjugadas. Quando você ouvir o termo biomolécula pura, significa que eu estou falando de uma biomolécula isolada. Ou seja, eu estou falando só de lipídio, ou só de carboidrato, ou só de proteína, ou só de nucleotídeo. Entende? Diferente de quando eu tenho biomoléculas conjugadas. As biomoléculas conjugadas é quando uma se associa com outra. Então, na sua membrana, por exemplo, a membrana plasmática das células, ela é uma membrana lipoproteica. Lipo vem de lipídio, proteica de proteína. Então, a sua membrana plasmática é uma é formada, melhor dizendo, por biomoléculas conjugadas, lipídios mais proteínas. Então, acho que com esse exemplo já fica bem claro. Essas biomoléculas elas podem estar isoladas ou elas podem estar unidas. Eu posso ter lipoproteínas, como eu falei das membranas plasmáticas, mas eu posso ter glicoproteínas, eu posso ter glicolipoproteínas, enfim, depende de que biomolécula eu estou associando aí. Tá? As biomoléculas também elas possuem grupos funcionais. Grupo funcional nada mais é do que uma estrutura química que se repete nas moléculas. Os principais grupos funcionais são esses aqui, ó, amino com NH2, carboxila com COOH, hidroxila, o OH, e o fosfato, H2PO4. São os principais grupos funcionais, certo? Então, sempre que eu falar de grupo funcional, pensa como se fosse... não pensa no elemento isolado. Por exemplo, quando eu falar de amino, não pensa no nitrogênio, pensa no NH2, tá? Quando eu falar de carboxila, pensa não em carbono, em oxigênio e hidrogênio, não. Pensa nessa estrutura aqui, entende? Isso vai ser muito importante lá na frente. Essas moléculas, elas possuem elétrons, obviamente, porque molécula é formada por átomo, como eu falei, e o átomo ele é formado por prótons, por elétrons, por nêutrons. E o que isso implica? Bom, o elétron ele é a partícula negativa do átomo, certo? Então, obviamente, ele é a partícula negativa também da molécula. O elétron ele vai ter quatro funções básicas, quatro funções principais. A primeira função é a questão da formação de ligações covalentes. As ligações covalentes, como eu coloquei aqui, elas que criam as moléculas. Então, as moléculas são criadas pelas ligações covalentes. Lembrando da química, que ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, certo? Então, eu tenho um elemento X com um elemento Y, a partir do momento que eles compartilham elétron, que seja na última camada, eles vão se agrupar, formam ligações covalentes e formam uma molécula, certo? Por isso que as ligações covalentes são as que criam moléculas. Uma segunda função dos elétrons são os íons. Um elemento químico, por exemplo, o oxigênio, ele pode ganhar dois elétrons, certo? Se o oxigênio ganha dois elétrons, ele passa a ser chamado de ânion. Porém, se o oxigênio perdesse dois elétrons, ele é chamado de cátion. Ou seja, o íon nada mais é do que um elemento que perdeu ou ganhou elétron. A partir do momento que você ganha ou perde elétron, você adquire uma carga. Essa carga pode ser positiva, no caso dos cátions, ou negativa, no caso dos ânions. E aí, qual que é a implicância disso? Bom, os íons eles vão ser muito importantes para a sinalização elétrica, certo? Através de íons como, por exemplo, cálcio, íon cálcio, íon magnésio, íon potássio, íon sódio. Todos esses íons são muito importantes para a sinalização elétrica. Uma outra função também dos elétrons é a sua capacidade de adquirir energia, né? Os elétrons eles conseguem captar grandes quantidades de energia. Então, é uma outra também função importante que o elétron tem. Outra também função são a questão da formação dos radicais livres. Radicais livres são elementos, são estruturas que possuem um elétron desemparelhado.
Se você lembrar lá da química, né, os elementos eles precisam se estabilizar. Eles fazem isso ou doando, ou perdendo, ou compartilhando elétrons, ok? Quando você tem um elemento que tem na última camada um elétron que está desemparelhado, esse elétron está doido para interagir com alguém. O elétron, o nome já fala, está desemparelhado. Ele precisa se emparelhar com alguém. Então os elétrons têm essa capacidade de formar radicais livres, que são espécies que podem ser prejudiciais, né, ao nosso corpo, mas eu vou abordar isso lá na frente. Uma observação também é que nós temos ainda ligações iônicas de hidrogênio e força de Van der Waals. Como eu falei aqui, as ligações covalentes são as responsáveis por criar as moléculas. Beleza. Tudo que não for ligação covalente, o livro ele denomina ligação não covalente, obviamente. Que são essas aqui, ó, ligações iônicas, quando você perde ou ganha elétrons. E as ligações de hidrogênio também. Ligação de hidrogênio nada mais é do que uma molécula que tem hidrogênio reagindo, se ligando com uma molécula que tenha oxigênio ou nitrogênio, certo? E as forças de Van der Waals, que são as mais fracas. As moléculas elas também podem ser polares ou apolares. Qual que é a importância disso? Vamos lá. Quando uma molécula é formada, né, através da ligação covalente, você tem a ligação de dois elementos. Só que assim, se você tiver um elemento, nem todos os elementos são iguais, ou melhor, nenhum elemento é igual ao outro. Então, cada elemento tem a sua eletronegatividade. Alguns elétrons gostam mais de elétrons, alguns elementos, desculpa, gostam mais de elétrons, outros têm menos afinidade por elétrons. Então, numa ligação química, aqueles elementos que possuem maior afinidade pelo elétron vai ter o elétron um pouco mais perto dele. Faz sentido, né? Porque o elemento tem mais afinidade pelo elétron. Com essa afinidade, com a existência dessa diferença de eletronegatividade, vão se formar polos. Esse polo pode ser negativo, quando, por exemplo, esse elemento tem afinidade pelo elétron, e eu formo um polo negativo, ou eu posso formar um polo positivo. Um polo positivo seria justamente o outro elemento que não tem tanta afinidade pelo elétron. A partir do momento que eu formo polos nas moléculas, eu digo que a molécula ela é polar, justamente porque ela formou polos. Moléculas polares tendem a se dissolver melhor em solventes polares. Já quando a molécula é apolar, o nome já fala, não tem formação de polos, ou seja, os elementos possuem igual distribuição de igual não, eu vou dizer assim, uma afinidade eletrônica muito semelhante. Ou seja, eu não vou formar polos. Não tem um que gosta mais e nenhum que gosta menos. Os polos não vão ser formados. Então eu tenho moléculas apolares. Normalmente, né, as moléculas apolares elas tendem a se dissolver melhor em solventes apolares. Ok? Então era isso que eu tinha para falar sobre as moléculas em si. Agora vamos aqui para as interações não covalentes. Para que servem as interações não covalentes? Bom, primeiro que elas determinam a solubilidade. Pegando um gancho aqui de polaridade, né? A solubilidade nada mais é do que o grau que uma substância tem em se dissolver, num determinado solvente, certo? Quanto maior a solubilidade, maior tendência daquele soluto se dissolver no solvente. Quanto menor a solubilidade, menor a tendência de ocorrer uma dissociação daquele soluto, certo? Dois conceitos importantes ligados à solubilidade que eu destaquei aqui é o de hidrofilia e hidrofobia. Filia vem de afinidade. Então eu posso ter moléculas que têm afinidade por água, normalmente são as moléculas polares, possuem polos, e eu posso ter moléculas hidrofóbicas, ou seja, tem fobia de água. Normalmente são as moléculas apolares. Por que isso? Por que normalmente as moléculas polares são hidrofílicas e as apolares são hidrofóbicas? Porque a questão de você formar um polo numa molécula e você pega essa molécula que tem um polo e joga
e joga na água, eu falo da água porque a água é considerada solvente universal, até mesmo no nosso corpo, tá? Por que isso ocorre? Porque quando você tem um polo, esse polo ele é capaz de se ligar ao elemento hidrogênio da água. A água é formada pelo H2O, na verdade. Então, os átomos de hidrogênio conseguem se ligar nesses polos e aí dessa forma você forma pontes de hidratação. E aí a molécula vai ser totalmente dissolvida na água, entende? É por isso que solutos, moléculas polares, dissolvem-se melhor em solventes polares. E moléculas apolares dissolvem-se melhor em solventes apolares, certo? Uma observação que eu botei aqui: para uma molécula hidrofóbica se dissolver em fluidos corporais, deve-se combinar com a molécula hidrofílica. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso fluido que circula por todo o nosso corpo, ou seja, o nosso sangue, ele é essencialmente polar. E aí você pode se perguntar, poxa, mas como é que as moléculas hidrofóbicas, ou seja, as moléculas que não querem de jeito nenhum entrar em contato com a água, vão ser transportadas? Porque eu tenho substâncias hidrofóbicas muito importantes ao nosso funcionamento, precisam ser transportadas para diversas partes do corpo. Bom, essas partes, essas moléculas hidrofóbicas, elas vão ser transportadas com a ajuda de uma molécula hidrofílica. E eu já dou até o spoiler. Normalmente é uma proteína. Uma proteína vai pegar essa molécula hidrofóbica e vai, vamos supor, levar do seu dedo até a sua testa. Um exemplo, tá? Então, é isso de solubilidade. As interações não covalentes, elas também determinam a forma proteica, ou seja, a forma da proteína. A proteína ela pode ter dois tipos de estruturas. Uma estrutura primária e secundária, mas aí você abrevia logo para secundárias, ou uma estrutura terciária. A estrutura secundária ela pode ser em alfa-hélice, e é exatamente isso que você está pensando, como se fosse uma grande como se fosse uma grande espiral mesmo. Ou eu posso ter folhas betas. Pensa, por exemplo, quando você pega uma folha, você começa a dobrar ela. É isso. A conformação folha beta é isso. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que essa conformação de folha beta ela confere alta estabilidade para a proteína e normalmente tem fins estruturais, justamente por essa estabilidade. Essas são as estruturas secundárias. A estrutura terciária ela já é mais tridimensional, certo? Eu já vou para o plano tridimensional. A forma proteica, então, de acordo com a sua forma, a proteína pode ser globular. Um exemplo de proteína globular é a hemoglobina. Globular realmente tem a forma de um glóbulo mesmo, uma forma de esfera, um formato esférico. E eu posso ter uma proteína fibrosa. Uma proteína fibrosa, ela normalmente é insolúvel em água e a gente tem como destaque colágeno e queratina, certo? E, por fim, essas interações não covalentes, né, nas moléculas, elas podem sofrer um rompimento. E esse rompimento ele pode se dar pela presença do H+ livre. Pera aí, Mário, que agora você já confundiu as coisas. Vamos lá. O que é H+ livre? Nosso corpo está fazendo diversos processos metabólicos agora. E como produto desses processos metabólicos, normalmente a gente tem H+. O H+ livre, se a gente pegar lá da definição de Arrhenius, é um elemento que confere acidez ao meio, certo? Essa acidez, inclusive, ela vai ser medida em pH. pH significa poder de hidrogênio, tá? A ideia é o seguinte: quanto mais H+ livre eu tenho, mais ácido é o meio, ok? Por que é, por exemplo, tão importante que você não sofra acidose? Por que é tão perigoso sofrer uma acidose metabólica, por exemplo? Porque a acidose metabólica, como eu falei para vocês, a acidose, né, a acidez, ela é caracterizada pela presença dos H+ livres. E o H+ livre, ele vai o quê? Romper as interações não covalentes das moléculas. Então pensa, por exemplo, que se você tiver muito H+ na sua cabeça, e aí as suas células nervosas começam a sofrer rompimento pelo H+. O funcionamento já não vai funcionar, foi ótimo. Você já não vai ter você vai ter o estado fisiológico comprometido, entende?
Então é por isso que é tão importante, é por isso que é tão, melhor dizendo, é tão destrutivo o poder do H+, tá? Mas aí você pode me perguntar, poxa, mas se você falou para mim que meu corpo faz diariamente, né, a todo momento, processos metabólicos que resultam em H+, por que eu não tenho esse comprometimento do fisiológico? Porque esses H+, sofrem ação tamponante. O que é uma ação tamponante? Existe uma substância que consegue controlar os níveis de pH. Essa substância é chamada de tampão. O tampão é uma molécula que percebe a presença do H+, e se conecta a ele. A partir do momento que você se conecta ao H+, você evita o processo de acidez. Então vamos supor, tive um processo metabólico qualquer, resultei na geração de 5H+. Esses H+ estão livres agora no meu corpo. Eu tenho substâncias tampão que vão se ligar a esses H+ livres e evitar dessa forma que o meu pH sofra uma redução, certo? E dessa forma eu tenho um aumento da acidez. Um tampão muito importante é o íon bicarbonato. Observe aqui que o íon bicarbonato, o HCl3-, é um ânion, certo? E o H+ é um cátion. Então, a probabilidade dessa reação ocorrer é muito grande. O ânion vai se ligar com o H+, e dessa forma faz a ação tamponante. Lembrando que a única forma de você aumentar a acidez é com H+ livre. Se esse H+ se juntar com o HCl3 aqui, eu vou formar uma estrutura que não importa qual seja, mas que não tem mais H+ livre. Então, se eu não tenho mais H+ livre, eu não vou aumentar a acidez, tá? Então, era isso aqui sobre as interações não covalentes que eu tinha para falar. Por fim, as interações proteicas. Vamos lá. Primeiramente, por que interações proteicas? Porque o Silverton dá uma atenção a mais, não só o Silverton, mas muitos dos livros. Porque as proteínas são os nossos grandes operários. As proteínas são os trabalhadores. A partir de hoje, pensa na proteína como o carro-chefe do seu corpo. É através da proteína que tudo acontece. Eu vou destacar aqui algumas das funções das proteínas. Normalmente, as proteínas elas são solúveis e essas funções aqui elas são características de proteínas solúveis, tá? Uma função, são 7 aqui que eu destaquei, né? Vamos lá. A primeira função é a de enzima. O que é enzima? Enzima é uma proteína que consegue catalisar reações químicas. Ou seja, ela consegue acelerar reações químicas. Uma função, então, muito importante das proteínas é a função enzimática. Uma segunda função é de transportadores de membrana. A membrana plasmática ela tem a função de permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai. Esse controle do que entra e o que sai, ou seja, esse controle de substâncias intracelulares e extracelulares, é feito pelas proteínas que estão lá na membrana. Tá? Uma segunda função importante. Uma terceira função é a questão da sinalização. As proteínas podem ser moléculas sinalizadoras muito importantes. Molécula sinalizadora é justamente isso que você está pensando. É uma molécula que vai sinalizar para outras células fazerem alguma coisa. Tá? Que coisa eu não sei, mas eu sei que a proteína tem essa função. Um exemplo clássico é no sistema imune. A gente tem, por exemplo, as citocinas. Citocinas são proteínas que funcionam como moléculas sinalizadoras. A partir do momento que você sofre um corte na mão, por exemplo, várias citocinas vão ser enviadas lá para o local do corte e essas citocinas conseguem sinalizar para que células do sistema imune, como macrófagos, neutrófilos, cheguem até o local, até o local do corte. Tá? Então a proteína ela tem esse poder de sinalização. Uma quarta função é a de receptor. Né? Como eu falei para vocês, a proteína está lá na membrana plasmática e uma função dela é de atuar de receptor. Então ela fica lá na membrana também e ela pode sofrer ligação de algum tipo de até proteína mesmo, né? Pode se ligar nela, normalmente é assim, para desencadear uma série de funções na célula. Pensa então que a proteína ela pode ser uma espécie de fechadura. Tá? Ela é uma fechadura da sua célula, certo? Que vai sofrer uma ligação por uma chave, e aí quando liga essa chave, uma série de reações químicas vão ocorrer. Então,
Aí uma outra função importante é a de receptor. Uma quinta função também muito importante das proteínas é a sua função de transporte. Elas podem servir como proteínas de ligação, proteínas de transporte. Então, como eu falei lá atrás, né, eu até tinha dado spoiler, se você tiver substâncias lipofílicas, ou seja, que tem afinidade por gordura, ou substâncias hidrofóbicas, como queira, essas substâncias precisam ser transportadas ao longo do sangue. O sangue ele é ligeiramente polar, então essas moléculas hidrofóbicas têm dificuldade para poder serem encaminhadas, né? Concorda comigo? Pelo sangue. Então as proteínas vão lá, pegam aquela estrutura que é apolar e vão fazer o transporte dela, tá? É isso mesmo. Um exemplo clássico que a gente tem são o do colesterol. O colesterol ele é um derivado de lipídio. E aí, como é que um derivado de lipídio, né, uma molécula extremamente apolar, vai ser transportado num líquido polar? Bom, o colesterol ele vai se ligar a estruturas conhecidas como HDL ou LDL, que vão fazer o encaminhamento desse colesterol a diversas estruturas, a diversos órgãos, tecidos no nosso corpo. Então, um exemplo clássico aí da função de transporte, da função de ligação das proteínas. Uma sexta função é a questão da imunoglobulina. São conhecidos também como anticorpos, né, esse nome mais popular, que são proteínas de defesa do nosso corpo, reconhecimento e defesa celular. Uma outra função também, proteínas são reguladores, ou seja, eu tenho, por exemplo, fatores de transcrição que vão regular os processos bioquímicos que ocorrem nas células. Eu vou ter as proteínas regulando diversos processos metabólicos no corpo. Então, assim, a proteína, como eu falei, é o carro-chefe, cara. Então, se você... Tudo que vai acontecer no seu corpo, desde o processo enzimático, o que entra e o que sai na célula, a sinalização para que células venham, para que alguma coisa ocorra, a fechadura da célula para que algo entre, alguma proteína entre nela, o transporte das outras substâncias que não sejam até proteínas, defesa, regulação dos processos metabólicos, tudo isso é envolvido em proteína. Então, por aí você vê a importância delas e não é à toa que o Silverton dá uma atenção especial a elas. Uma observação que eu coloquei aqui, qualquer molécula ou íon que se liga a outra molécula é chamado de ligante. Os ligantes que se ligam a enzimas e transportadores de membrana são chamados de substratos. Então, sempre que eu estiver falando de uma molécula que está se ligando a outra molécula, normalmente uma proteína, eu chamo isso de ligante. Né? Eu posso ter, por exemplo, os hormônios. Né? Os hormônios são ligantes. Esses ligantes, se eles por acaso estiverem se ligando ou a enzimas ou transportadores de membrana, eles recebem um nome ainda mais específico, vão ser chamados de substratos. Ok. E por fim aqui, vou ler esse texto aqui para vocês para falar sobre essa última etapa aqui do livro. Quer ver? O tempo? Beleza. Vamos lá. Embora as proteínas solúveis sejam muito diversas, né? Como eu falei, são vários tipos de proteína, elas compartilham algumas propriedades. Todas se ligam a outras moléculas através de interações não covalentes. A ligação, que tem lugar em um local na molécula de proteína, chamada de sítio de ligação, exibe algumas propriedades. Então, vamos lá. Pensa que a sua casa, a casa que você está aí agora, é uma grande célula. E a membrana plasmática dela seria o portão de entrada. Tá? O portão de entrada é a membrana plasmática. Esse portão de entrada, ele primeiro tem que ter uma alta especificidade. O que é especificidade? Significa que só quem vai entrar na sua casa é você, seu pai, sua mãe, seu irmão, se por acaso você tiver. Ou seja, são pessoas que possuem uma chave para poder entrar. Colocam a chave na fechadura dessa porta e conseguem entrar na célula, conseguem entrar na casa. Então, a especificidade de uma célula, ela está justamente associada à questão de que ela não vai permitir a entrada de qualquer substância nela. Entende? Eu não posso ter qualquer tipo de substância entrando na célula.
a fechadura, digamos, da sua membrana plasmática, ela é altamente específica. Não é qualquer um que entra, entende? Essa especificidade, ela varia conforme, ela obedece, melhor dizendo, o modelo de indução de conformação. Antigamente se pensava que, por exemplo, se você tem uma proteína X e ela tivesse um ligante X tivesse que se ligar a ela, essa proteína ela já teria que estar no formato certo de encaixe dessa proteína X. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Às vezes a proteína tem um formato Y e aí ela pode mudar a forma dela para poder encaixar essa proteína X, tá? Então a especificidade ela é muito importante nesse sentido de controle mesmo, né? Não deixar que ocorra uma entrada exagerada, adoidada, né? de qualquer tipo de substância. Outra propriedade importante é o de afinidade. A afinidade é uma característica do sítio de ligação muito importante e que não é constante. Primeiro, a afinidade ela obedece duas constantes, constante de equilíbrio e constante de dissociação. Essas constantes elas são muito importantes que você saiba lá da química. Mas basicamente é o seguinte, quanto maior a constante de equilíbrio, maior afinidade a proteína tem pelo ligante. E quanto maior a constante de dissociação, menor é essa afinidade. Certo? Eu tenho uma proteína e eu tenho um ligante. Para que o ligante consiga formar esse complexo proteína-ligante, eu preciso ter uma alta constante de equilíbrio e uma baixa constante de dissociação. É isso. A afinidade também envolve competidores, ou seja, eu tenho um ligante que quer se ligar à proteína, ok, mas eu vou ter também outros ligantes A, B, C, D, E, que vão competir por aquele sítio de ligação. Qualquer molécula que venha competir com aquele ligante pelo sítio de ligação vai ser chamado de competidor. Eu tenho também agonistas, que inclusive é o princípio ativo de todos os fármacos. De todos não, né? Da maioria dos fármacos. O que são os fármacos? Né? Os fármacos, alguns fármacos, por exemplo, eu não vou generalizar aqui, mas alguns fármacos são grandes agonistas. O que é um agonista? Agonista vai ser um ligante que vai se ligar naquela mesma proteína e vai desempenhar a mesma função. Então, por exemplo, você tem um ligante, por exemplo, o hormônio insulina. O hormônio insulina é um ligante e vai se ligar numa proteína receptora e vai formar um complexo proteína-ligante. Ok, mas e se seu corpo não produz insulina? Bom, a pessoa que não produz insulina, que não tem insulina, vai tomar um fármaco, vai tomar algum remédio que contém na sua composição um agonista da insulina, ou seja, uma substância que se assemelha à insulina e consegue se encaixar nesse receptor e desempenha as mesmas funções iniciais da insulina. Então, agonista é isso, é uma substância que, embora não seja o ligante verdadeiro, né, o original, ele consegue se disfarçar, ele consegue mimetizar a forma desse ligante e executar as mesmas funções. Okay? Um outro conceito importante de afinidade são de isoformas. As proteínas elas podem ter diversas isoformas. Sempre que eu falar, por exemplo, eu tenho uma proteína A, eu tenho uma proteína B, eu tenho uma proteína C, tem em mente que você nunca vai ter só um exemplo, você tem vários. Só que não tem como a gente ficar falando de tudo na biologia, enfim. Mas você saiba você que a proteína ela tem vários tipos de isoformas. Por exemplo, a hemoglobina, quando você está no feto, a sua hemoglobina, né, que é a proteína que consegue captar o oxigênio, ela tem 4 subunidades. 2 alfa e 2 beta. Certo? Desculpa. 2 alfa, falei errado. 2 alfa e 2 gama. O que vai acontecer? Quando você sai da barriga da sua mãe, a sua hemoglobina começa a fazer um processo de transformação em que ela vai mudar a sua forma. Ela vai manter as subunidades alfa, porém as subunidades gama vão sair e vão dar lugar a outras subunidades, subunidade beta. Isso é a grande diferença, por exemplo, da hemoglobina fetal e da hemoglobina adulta. Né? Observe que em ambos os casos eu estou falando de hemoglobina. É a mesma proteína, porém com isoformas diferentes. Eu mudei as subunidades. A função mudou?
Não, a função não mudou. A hemoglobina continua com a função de captar oxigênio. Porém, por exemplo, a hemoglobina fetal, devido à presença da subunidade gama, ela é muito mais eficiente em captar oxigênio, por exemplo. Então, isoformas são estruturas diferentes de uma mesma proteína que vão ter a mesma função ou a função parecida, porém com a conformação diferente, tá? Mas o princípio ativo é o mesmo, tá? Outro conceito importante de afinidade é o de ativação. Às vezes eu posso ter uma proteína que está inativada e ela precisa ser ativada ou através de um cofator ou através de uma atividade proteolítica. O que é isso? Cofator é um íon, é uma molécula, é alguma estrutura, é alguma substância que vai se ligar a essa proteína e vai ativá-la. É como se eu tivesse uma proteína numa conformação A, um cofator se liga nela, ela vai mudar sua conformação para uma conformação B. E aí, dessa forma, a proteína fica ativada. Eu posso ter cofatores como, por exemplo, os íons, como eu coloquei aqui. Posso ter magnésio, posso ter cálcio. Ou eu posso ter até as vitaminas. Tá? As vitaminas, normalmente, elas atuam como cofatores. Sem o cofator, a proteína não vai ser ativada. Ou eu posso ter uma atividade proteolítica. Próteo vem de proteína, lítica vem de lise, de quebra. Então, a proteína, ela, antes de ser ativada, ela precisa ser clivada em alguns pontos peptídicos, né, da proteína precisam ser clivados, cortados mesmo. E a partir do momento que ela sofre essa ação proteolítica, a proteína é ativada. Um exemplo clássico é o da proinsulina. A proinsulina é o hormônio inativo da insulina. Por isso recebe até o prefixo pro. Quando ela sofre uma ação proteolítica, ou seja, pequenos fragmentos peptídicos são cortados da proinsulina, ela se transforma em insulina, que é a forma ativa, que é a forma que consegue fazer as funções fisiológicas da insulina em si. Certo? Um outro conceito importante é o de modulação. A modulação ela ocorre mediante um modulador químico. O que é um modulador químico? Coloquei aqui. Moduladores químicos são moléculas que se ligam de forma covalente ou não a proteínas e alteram sua capacidade de ligação ou atividade. A proteína, o que é isso? Essa última parte aqui, ó, capacidade de ligação ou atividade. Primeiro, para alguma coisa acontecer, o ligante precisa se ligar à proteína, certo? Então, o modulador químico pode alterar essa capacidade de se ligar. Ou ainda pode alterar a atividade proteica em si. O ligante pode até se ligar com a proteína, mas vai ter a sua atividade alterada. Certo? Como eu coloquei aqui. O modulador ele pode ser antagonista. Antagonista é sempre a ideia do contrário. Se eu tenho um modulador químico que é um antagonista, ele tem a ideia de inibir a resposta. Ou ele quer inibir, ou ele não quer mais que a resposta ocorra, ele não quer que aquela resposta se desenvolva, certo? Ele não quer gerar a resposta. Normalmente, o antagonista por exemplo, é aquele cara que você vai comprar um ingresso no cinema e ele fica lá na fila e ele não vai comprar ingresso nenhum. Ele só quer saber que filme vai passar e tal, mas ele não vai comprar ingresso. Ele fica ali atrasando o ato de você comprar o ingresso, ele fica ali na fila, mas não vai fazer nada, entende? Então pensa no antagonista como aquele cara chato mesmo, uma substância chata que não quer que a resposta ocorra. O antagonista, ou ele pode se ligar à proteína, desculpa, ele sempre vai se ligar, melhor dizendo, ele sempre se liga à proteína e ou ele impede que a resposta ocorra, ou ele pode desenvolver uma resposta diferente daquela esperada. Então, se tinha uma ação que era para contração, ele pode se ligar e fazer uma ação de relaxamento, por exemplo. Ou simplesmente ele se liga para não acontecer nada. Ele se liga ali só para que o ligante não possa se ligar naquele receptor. Antagonistas, então, eles podem ser competitivos ou não competitivos. Os antagonistas também podem receber o nome de inibidores, tá? Os inibidores competitivos, eles vão se ligar ao sítio ativo da proteína, ou seja, a fechadura da proteína, de forma reversível, tá? O que eu quero dizer com forma reversível? Se ele se liga de forma reversível, significa que eu tenho que reverter isso. Se eu aumentar a quantidade do meu ligante, eu consigo ocupar mais sítios ativos
do que o inibidor competitivo, tá? E dessa forma inibir a sua atuação. Eu tenho inibidores não competitivos, que eles vão se ligar no sítio ativo, porém de forma irreversível, tá? Então não importa o que eu faça, a ligação está feita e não vai mudar. Eu tenho também como moduladores químicos os moduladores alostéricos e os covalentes. O modulador alostérico e o covalente basicamente têm a mesma função. O que vai mudar é a forma como eles se ligam. O modulador alostérico ele se liga fora do sítio de ligação, então ele não vai se ligar na fechadura em si da proteína, e ele vai realizar a mudança conformacional da proteína, certo? Então a proteína muda de forma. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Eu posso ter um ativador alostérico, que, por exemplo, se liga à proteína, muda a sua forma e aí com essa nova forma ela consegue se ligar a um ligante. Ou eu posso ter uma mudança conformacional que impede a ligação do ligante. Então eu posso ter um ativador alostérico ou um inibidor alostérico. E eu tenho um modulador covalente, que também vai alterar a forma da proteína, então altera a atividade proteica, ele vai se ligar de forma covalente. Só que a diferença do alostérico é que ele não necessariamente precisa se ligar fora do sítio, ele pode se ligar em qualquer parte da proteína. Uma vez que ele se liga de forma covalente, ele consegue mudar a forma da proteína e dessa forma muda a sua atividade proteica. Um exemplo clássico de modulador covalente são os grupos fosfato. E um outro modulador químico, né, importante, dois na verdade, é o pH e a temperatura. O pH e a temperatura são moduladores que conseguem ter um controle de sensibilização absurdo perante as proteínas. Se você mudar muito o pH, seja para cima, seja para baixo, seja aumentando a basicidade ou aumentando a acidez, não importa, você pode acabar desnaturando a proteína. A proteína ela é muito sensível a mudanças bruscas de pH. Um outro modulador químico é a temperatura. Por exemplo, o ovo ele tem uma proteína chamada albumina. Quando você coloca o ovo para fritar, você está aumentando a temperatura, concorda? Você aumenta a temperatura e você percebe que o ovo que antes era bem mole, né? Era bem molengão, aquele aspecto bem gelatinoso, ele começa a dar lugar a uma estrutura mais rígida. O que aconteceu ali? A proteína do ovo, que é chamada também de albumina, ela sofre um processo de desnaturação. Normalmente esses processos que envolvem pH e temperatura são irreversíveis. Você não consegue, por exemplo, desfritar um ovo. Você frita o ovo, acabou. Você destruiu a estrutura da proteína. É o que a gente chama, inclusive, de desnaturação. Mas eu posso, em alguns processos, reverter esse processo só ajustando o pH ou a temperatura. Tá? Olha, coisas importantes que eu coloquei aqui. Ó, o corpo ele regula a quantidade de proteína na célula. Nunca esqueça disso. A quantidade de proteína está o tempo todo mudando. Tá? Eu posso ter uma regulação para cima, quando eu quero fazer novas proteínas, é o que eu chamo de up regulation. Ou eu posso ter uma remoção programada de proteínas. Eu diminuo o número de proteínas. É o que eu chamo de down regulation. E uma observação muito importante. Mesmo quando a quantidade de proteínas é constante, há sempre um processo chamado de turnover das moléculas de proteína. Vamos supor, mesmo que eu não queira aumentar ou diminuir a quantidade de proteínas, elas precisam estar sempre se renovando. Entendeu? Então, se eu quero manter, por exemplo, 50 miligramas de proteínas num determinado local e eu não quero mexer, sabe que o seu corpo vai estar sempre renovando aquelas proteínas, mesmo que você não queira mexer na quantidade. Tá? Deixa eu ver. Então, acredito que foi isso. E faltou o último, né? Que é o conceito de saturação também. A afinidade é muito importante nesse sentido, porque para que ocorra o complexo proteína-ligante, eu preciso, obviamente, de um ligante e preciso de uma proteína. Se eu deixo o nível de proteínas receptoras constante, obviamente, quanto mais ligantes eu tenho, mais complexo proteína-ligante eu vou ter. E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo o número de ligantes, obviamente, menos complexo proteína-ligante eu vou ter. E se eu fizer ao contrário? Se eu deixar a quantidade de ligantes constante, bom, aí eu preciso aumentar o número de proteínas receptores. Se eu aumentar, a tendência é que mais complexos proteína ligantes sejam formados.
Se eu diminuo, menos complexo proteína ligantes vão ser formados. Se eu chegar num estado em que eu tenho peguei os ligantes, vamos supor, eu tenho 10 ligantes e liguei em 10 proteínas receptoras, sendo que eu tinha 15 proteínas receptoras, por exemplo, eu atingi um ponto que eu chamo de saturação, ou seja, eu atingi o máximo da resposta, porque não importa quantos mais receptores eu tenha, eu só tinha 10 ligantes, eles já se ligaram, os 10 já se ligaram em 10 receptores, então eu posso ter 1000 receptores, não interessa, isso não vai influenciar nada na resposta. Então era isso desse capítulo, né? São as interações moleculares. Qualquer dúvida aí vocês podem falar e é isso. Valeu.